Olá! Olha, quem acompanha o noticiário político brasileiro, essa semana deve ter ficado com a cabeça a mil, Com certeza. porque é uma operação da Polícia Federal de um lado, aí tem uma votação super tensa no Senado, um projeto de lei que, nossa, causou incêndio em Brasília. Exato. E à primeira vista parece tudo desconectado, né? Mas a gente foi fundo nas fontes para tentar entender qual é a linha que costura tudo isso. E é essa a nossa missão aqui hoje, né? Porque quando a gente junta essas peças, o quebra-cabeça que se forma, ele revela muito sobre o poder no Brasil agora. Certo. Vamos focar em 3 eixos principais. Primeiro, essa mega operação da PF que atirou para tudo que é lado. Depois, o jogo de xadrez lá no Senado, que pode definir o próximo ministro do STF. E, por fim, a crônica de um desastre político, sabe? A história de um projeto de lei que deu muito, muito errado. Perfeito. Então, vamos começar pelo que abriu o noticiário. A prisão do Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Mas o que me chamou a atenção nas fontes é que a história é bem maior, né? Não foi só ele o alvo. De jeito nenhum. E essa é a chave para entender a dimensão da coisa. A mesma operação, no mesmo dia, também mirou gente importante do governo anterior. Ah, é? Sim, estamos falando do José Carlos Oliveira, que foi ministro do Trabalho e Previdência, e até do deputado federal Euclides Petersen. Nossa! Ou seja, a PF não está olhando para um lado só. É como se a instituição estivesse mandando um recado, sabe? De que a investigação vai aonde os indícios levarem, não importa a cor da camisa. Isso é bem significativo. E essa atuação ampla não fica só nesse caso, né? O material que a gente analisou faz uma conexão bem interessante com outra operação, essa em São Paulo, que também pegou fogo. Exatamente, um assessor do governo Tarcísio de Freitas, que também tem uma ligação com o Gilberto Kassab, foi pego numa investigação sobre desvios na educação. E teve aquele detalhe. O detalhe que chocou todo mundo. Encontraram com ele 2,1 milhões de reais, em dinheiro vivo. É inacreditável. E o que as fontes mostram é fascinante. A cobertura da mídia se dividiu, sabe? A Folha, por exemplo, botou o nome do Kassab na manchete. Já outras publicações, como a revista Fórum, focaram no fato dele ser um nomeado direto do governo Tarcísio. É um lembrete de como o enquadramento da notícia pode mudar tudo, né? A percepção da culpa. Mas voltando ao dinheiro, 2 milhões em espécie. E as fontes trazem um detalhe que parece de filme. A nota de R$ 200. Ah, sim. A tese ali é que ela não foi criada só para facilitar o troco, né? Pelo visto, não. A tese é muito mais pesada. A análise que o material traz é que a criação da nota de R$ 200 lá no governo anterior foi uma decisão que, na prática, serviu como uma luva para o crime. Como assim? Pensa na logística. Para carregar R$ 1 milhão em notas de 50, você precisa de uma mala. É um volume grande. Sim, chama atenção. E em notas de 200, esse valor cabe numa mochila. Fica muito mais discreto. A fonte argumenta que isso muda o jogo para a corrupção, tornando o dinheiro físico muito mais portátil. Uau! Isso dá uma outra dimensão para a história. E tudo isso, essas operações atingindo múltiplos governos, nos leva a uma discussão maior que as fontes exploram bastante: a autonomia da Polícia Federal. Uma discussão central. O material pinta um contraste brutal entre o cenário de agora e o de alguns anos atrás. Um contraste gritante. A análise que a gente leu traz dados. Entre 2021 e 2022, uns 20 delegados da PF foram afastados ou punidos logo depois de conduzirem investigações que batiam de frente com interesses do governo da época. Nossa, 20! É um número alto. É um padrão. A fonte cita um caso de um delegado que foi removido um dia depois de deflagrar uma operação contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Lembro disso. Era um padrão que gerava muita preocupação. E tem uma citação de um analista no material que me marcou muito. Ele diz: essa é a diferença de um presidente que trata a Polícia Federal como capanga e de alguém que deixa a Polícia Federal investigar ainda que sangre. É uma frase forte. É forte, mas resume bem essa percepção, né? De que a autonomia, quando existe, pode significar cortar na própria carne do governo, como foi agora com a prisão do ex-presidente do INSS. Exatamente. A ideia central que perpassa as fontes é essa: instituições de investigação independentes são vitais para a democracia.
Quando a PF pode investigar um nomeado do governo atual e, na mesma ação, um ex-ministro do anterior, o sinal é de fortalecimento institucional. A regra, em tese, vale para todos. E essa ideia de cabo de guerra, de medição de forças, não fica só na PF, né? O material mostra um cenário muito parecido acontecendo lá no Senado. Sem dúvida. Agora a gente sai da investigação policial e entra na mais pura articulação política de Brasília. Vamos lá. O fato concreto foi a aprovação da recondução do Paulo Gonet para Procurador-Geral da República. Mas o diabo, como sempre, está nos detalhes. E que detalhes? Ele precisava de 41 votos, conseguiu 45. Só 4 votos de margem. É muito pouco. Para uma indicação desse calibre, é uma vitória com gosto de, no mínimo, alerta vermelho. Um alerta para a próxima grande batalha, que é a vaga no Supremo Tribunal Federal, certo? As fontes são unânimes nisso. Exatamente. Esse placar apertado foi um recado direto para o Palácio do Planalto. Da base da oposição. De todo mundo. O raciocínio nos bastidores, segundo as análises, é simples. Se para aprovar o Gonet, que era um nome mais consensual, foi essa dificuldade toda, imagina para aprovar o Jorge Messias para o STF. Que enfrenta uma resistência bem maior. Muito maior. Tanto pelo perfil, quanto por ser visto como um nome ligado demais ao presidente. A votação do Gonet foi o termômetro, e a febre está alta. E isso explicaria a demora do presidente Lula em oficializar a indicação, então. O material sugere que não é estratégia, é dificuldade mesmo. Sim, a demora é um sinal de que a negociação está travada. Se fosse fácil, já teria sido feita. As fontes dizem que o presidente deve intensificar as conversas com figuras-chave como Rodrigo Pacheco, O presidente do Senado. e o Bruno Dantas, do TCU. E o curioso é que os dois são citados como nomes que passariam com muito mais facilidade na casa. O recado dos senadores parece ser: com esse nome, não vai passar. Ou o custo político será altíssimo. É a mais pura arte da negociação. E falando nisso, tem uma curiosidade sobre os bastidores da votação do Gonet que a fonte revela, que mostra como esse jogo é jogado nos detalhes. Adoro essas histórias de bastidores. Para garantir o quórum, para ter gente suficiente para votar, fizeram uma manobra de mestre. Conta essa. Então, segundo o que a gente leu, a presidência do Senado percebeu que o quórum estava baixo. O que eles fizeram? Inseriram na pauta de última hora um projeto que proibia descontos de sindicatos na folha de aposentados. Há um projeto super popular entre eles. Exatamente. O resultado foi imediato, o plenário encheu, a manobra atraiu os senadores para a sessão e, de quebra, garantiu os votos que faltavam para aprovar o Gonet. Isso é fantástico. Mostra que uma votação crucial não depende só do mérito, mas de um balé de interesses, de negociações. É toda uma máquina de articulação funcionando. É a mais pura arte da política, que às vezes funciona, como nesse caso, e às vezes, como a gente vai ver no nosso próximo ponto, dá espetacularmente errado. Completamente errado. Agora a gente vai para a história de uma articulação que nasceu torta e, desandou de vez. O famoso PL antifacção. Só o nome já é complicado. Mas a proposta central era explosiva. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrit, ele propôs simplesmente tirar a Polícia Federal das investigações de crime organizado. Peraí, como assim? Pois é, a PF é o órgão com a maior expertise nisso. Qual era a lógica? Aparentemente, não tinha muita. A proposta foi vista como uma tentativa de dar mais poder às polícias estaduais, mas de uma forma tão mal feita que gerou uma reação negativa em cadeia. E não agradou ninguém. Ninguém. Nem Planalto, nem governadores, nem Ministério da Justiça, nem a própria PF. Resultado? A votação foi adiada e o desgaste para o autor foi imenso. Tão grande que as fontes de São Paulo dizem que a carreira política dele pode ter sofrido um abalo sísmico. A expressão ousada foi que ele queimou o filme. Exatamente. A avaliação interna do grupo político dele é que ele perdeu o capital político que tinha para uma candidatura ao Senado. Já falam até em substituto, Coronel Melo Araújo. Nossa. Ou seja, a proposta não só não avançou, como pode ter custado o principal projeto político futuro dele.
Ele mexeu num vespeiro sem ter apoio. E a pressão sobre ele ficou visível, né? Uma das fontes descreve uma cena na Câmara, ele sendo abordado por jornalistas e ficando, nervosinho, descontrolado. É a imagem de alguém que percebeu o tamanho do erro. A conta política chegou e chegou rápido. Então, para a gente amarrar tudo isso, as fontes nos mostram um país em constante tensão. De um lado, uma PF que parece agir com autonomia inédita, atingindo vários governos. Certo. Do outro, um Senado que funciona como um campo de batalha, onde o governo precisa de uma engenharia política complexa para conseguir uma vitória apertada. Exato. E, por fim, o caso de um articulador que erra a mão e vê seu capital político simplesmente derreter. É um retrato fiel do momento. E para fechar, a análise nos deixa com uma provocação. O relator do caso do INSS no STF é o ministro André Mendonça. A fonte levanta uma questão sutil. Será que pode haver um uso político dessa operação? E por que essa pergunta? Porque, para o investigado da gestão atual, o ex-presidente do INSS foi decretada a prisão. Para o da gestão anterior, o ex-ministro, a medida foi apenas busca e apreensão. Entendi a diferença. E a fonte termina com uma provocação jurídica sobre isso, questionando a própria prisão preventiva nesse caso. Só para deixar claro qual é a controvérsia aqui. Basicamente, a prisão preventiva não é punição. Ela serve para impedir que o investigado fuja, destrua provas ou continue cometendo crimes, certo? Certo. A polêmica que a fonte aponta é: se a pessoa como o ex-presidente do INSS já não está mais no cargo, ou seja, não pode mais usar a máquina pública, e tem endereço fixo, essa prisão ainda se justifica? Ou ela vira uma antecipação da pena. Exato. E a especulação no material é que essa prisão tem grandes chances de ser revertida na segunda turma do STF, que historicamente é a mais garantista. Certo. Então, a questão que fica no ar e que o material nos convida a refletir é justamente essa. Onde termina a ação judicial necessária e onde pode começar uma instrumentalização política das investigações? Os eventos se desenrolam e a resposta para essa pergunta vai definir muita coisa no Brasil.